inclusive dos ministros, né, e dos diplomatas do Brasil para essa negociação? Eu acho que a atuação do presidente Lula, desde o princípio, foi uma atuação exemplar, buscando sempre uma saída diplomática, uma saída democrática, tentando evitar o abre-fogo, protegendo os civis de ambos os lados, condenando ambos os terrorismos, né? O terrorismo do Hamas, mas também o terrorismo do Estado de Israel, uma preocupação genuína do presidente Lula com os brasileiros que estavam em Israel e os brasileiros que estão na Palestina. Então, a diplomacia brasileira tem agido de maneira correta e eu digo, de certa forma, os países democráticos, tirando os Estados Unidos e os países da Europa, os outros países democráticos, os da América Latina, tentaram, no primeiro momento, agir dessa maneira, né? Só que Israel, parece que o Estado de Israel, e aí quando eu falo Israel, estou falando do Estado de Israel, nesse momento, sob o comando de um governo de extrema-direita, de Netanyahu é um presidente de extrema-direita, não por acaso o seu embaixador se reúne agora há pouco com Bolsonaro no Brasil. Me parece que esse governo de extrema-direita israelense não tem interesse nesse cessar-fogo nesse momento e tampouco está preocupado com os civis que estão sendo mortos nessa guerra ao Hamas, né? Na verdade, o Hamas mesmo tem sofrido muito poucas baixas, as baixas todas são de civis. E aí, no meu caso, que não sou um especialista em Oriente Médio, não me dedico a estudar o conflito no Oriente Médio, minha opinião é com base na informação, nas informações que eu vou buscando, que eu vou lendo. Para mim, é evidente que o presidente Netanyahu, de fato, está pouco se importando com os civis palestinos. O que ele está perpetrando é um massacre e o mundo democrático não deveria assistir a esse massacre de braços cruzados. Então, é hora das diplomacias de todo o mundo democrático começar a agir de forma mais dura com Netanyahu. De forma mais dura, Jean, você acha que o presidente Lula, você iniciou falando que acha que tem sido exemplar a postura do presidente Lula, né? Mais cedo até Josias trouxe pra gente aqui a informação que ele obteve de que Lula tá muito irritado com toda essa situação e que após conseguir a liberação dos brasileiros deve endurecer um pouco mais. Qual é o limite na sua análise, até você que atua na área de comunicação também, né, Jean? Qual deve ser esse limite de comunicação do Lula nesse sentido de endurecer com Israel, mas seguindo a tradição brasileira na diplomacia, né, e nas relações internacionais? Bom, eu acho que primeiro a prioridade é tirar os brasileiros da Palestina, né? Essa é a grande prioridade nesse momento. Conseguindo tirar os brasileiros, é hora de retirar os diplomatas brasileiros de Israel, ou mesmo, talvez, se preciso for, romper nesse momento lá, os laços diplomáticos com o Estado de Israel até que o cessar-fogo aconteça, né? Porque essa guerra é desproporcional. Não estou aqui minimizando os crimes do Hamas e não faço parte do coro da esquerda que tenta santificar, martirizar o Hamas. O Hamas, para mim, é um grupo terrorista. Não estou aqui, portanto, passando pano para o Hamas, mas acho que, sim, é preciso pressionar pelo cessar-fogo, porque eu vou colocar uma situação hipotética aqui, né? Se, se terroristas, bandidos, né, digamos, sequestram a minha família, mantém minha família sequestrada e usa minha mãe e meus irmãos como escudos, é claro que eu vou querer que se faça uma negociação, todas as negociações possíveis para que essas pessoas saiam vivas. E não vou querer que se abra fogo contra a minha mãe e os meus irmãos para matar os bandidos que estão sequestrando minha mãe e meu irmão. Então, é mais ou menos esse raciocínio aí, essa que eu trouxe para esse universo bem particular, que eu acho que deve ser utilizado na hora de analisar essa ofensiva do Estado de Israel contra o Hamas, que de fato perpetrou um massacre em Israel, um massacre terrível, mas que está provado aí que a resposta tem sido desproporcional na medida em que tem alvejado civis, né? Tem transformado a Palestina numa grande prisão com privação de água, de energia elétrica, e essa não é a melhor solução. Aquelas pessoas têm o direito de viver, assim como Israel tem direito a um Estado por todo o antissemitismo perpetrado pela Europa contra os judeus.
principalmente na virada do século XIX para o século XX, que se estende nas 3 primeiras décadas, Israel tem direito a ter um Estado, mas a Palestina também tem direito a ter um Estado, e os palestinos têm direito a viver, antes de tudo. Já nas redes sociais, os bolsonaristas estão se aproveitando do encontro do embaixador com o Bolsonaro para tentar difundir a versão de que o Bolsonaro acabou sendo fundamental nas negociações para a liberação dos reféns. Você que estuda comunicação, etc., Uhum. qual é o resultado disso? Você acha que eles vão ter algum sucesso nessa narrativa? Eles não vão ter, bom, eles só vão ter sucesso nessa narrativa se a comunicação do governo seguir sendo uma comunicação incompetente, principalmente a comunicação digital do governo, né? Porque é óbvio que Bolsonaro não tem qualquer papel nessa negociação. Quem é Bolsonaro na fila do pão nesse momento? Ninguém, além de um agitador fascista, um aproveitador dessa desgraça que está acontecendo, para, inclusive, aprofundar uma polarização odiosa, que é essa polarização que está acontecendo nas redes sociais, em que essa polarização quer obrigar você a assumir um dos lados como se o mundo fosse assim, preto e branco, e não tivesse nuances, né? Então, o sucesso dessa comunicação bolsonarista ele só vai acontecer se o governo não fizer uma ofensiva com a verdade, porque a verdade é que Bolsonaro não fez nada, não faz nada, e muito pelo contrário, se Bolsonaro tem algum tipo de aliança, é com a extrema-direita israelense. E, nesse momento, há dentro de Israel todo um movimento de pessoas de esquerda, de pessoas de centro, de pessoas progressistas, pessoas que nem sequer são muito engajadas politicamente. É um movimento muito forte dentro de Israel, pressionando Netanyahu, acusando Netanyahu inclusive pelo ataque do Hamas, e acusando Netanyahu de não buscar uma saída diplomática, buscar o cessar-fogo. Então, um movimento dentro de Israel, portanto, feito por israelenses, feito por judeus. Judeus no mundo inteiro, né? A comunidade judaica no mundo inteiro tem se mobilizado pelo cessar-fogo. Então, o que Bolsonaro, no máximo, é aliado da extrema-direita israelense, agora representada por Netanyahu, que está cometendo todos esses crimes de guerra, e, além disso, ele é um aproveitador mentiroso, e toda a sua turma, todo o seu ecossistema digital nas redes sociais se mobiliza para construí-lo, né, para inventar as mentiras e construí-lo como herói, coisa que já está provado que ele não é. Então, se alguém embarca nessa narrativa de que o Bolsonaro tem algum papel na solução desse conflito, é porque a pessoa é muito estúpida, Thales. E aí a outra contrapartida, que não deixa de ser verdade, é que a comunicação do governo digital é muito ruim, né? Então, ela também não consegue desmontar essas narrativas. E a gente convidou o Jean, a gente começou aí com os assuntos quentes, mas a gente convidou o Jean hoje a participar conosco, porque ele está em Salvador, como a gente vê ali, e que delícia estar em Salvador, né, Jean? E para um lançamento bacana, eles estão lançando hoje uma série documental, a gente tem até as imagens aqui para mostrar para você, essa série documental chamada Resistências, que conta a história de 4 intelectuais, entre eles o Jean, e artistas de destaque na esfera pública que foram vítimas de ódio político no seu país de origem e que mesmo em exílio em diferentes lugares do mundo seguiram lutando para sobreviver à violência da difamação digital, que é o que a gente vive hoje em dia, né? E pensando formas de enfrentar isso politicamente. Todas foram vítimas das chamadas fake news, da tentativa de assassinato, de suas reputações e das ameaças de morte, várias vezes, que aconteceram, né, inclusive após a eleição de Jair Bolsonaro. E hoje o Jean participa, inclusive, do lançamento, tem essa estreia nacional, que tem esse encontro e esse evento marcado em Salvador, com um debate e também com muita conversa sobre esse assunto. Vamos lá, Jean, queria saber sobre o Resistências, né? Qual é a importância desse documentário? Hoje, você já em solo brasileiro, você tem se sentido seguro hoje aqui? Olha, eu me sinto mais seguro do que antes, mas seguro eu não me sinto, porque a gente ainda não conseguiu debelar essa polarização política no Brasil.
começou a ser mitigada, mas ela ainda não foi debelada, a polarização política existe. O ecossistema digital de desumanização, quando eu falo ecossistema digital, eu falo das diferentes mídias, dos diferentes perfis e das relações entre eles, perfis de políticos, perfis apócrifos, sites, canais no YouTube, ou seja, toda essa rede de mídias que formam um ecossistema de desinformação e de mentira, cujo objetivo é desumanizar pessoas ou grupos de pessoas para que elas sejam atacadas fisicamente fora do ambiente digital. Então, esse ecossistema ele não foi desmontado ainda, né? Eu também não vejo no horizonte nenhuma política por parte do governo Lula desenhada para desmontar esse ecossistema digital. Quando eu encontrei com o Lula em Madrid, ele tinha uma preocupação particular com esse problema, porque ele chegando no hotel em Madrid, eu estava esperando ele no hall do hotel, ele chegando em Madrid, no hall do hotel, ele foi assediado por uma mulher, uma brasileira que estava hospedada no mesmo hotel, e que assediou ele com um vídeo já, com a câmera ligada, fazendo as acusações contra ele, repetindo fake news contra ele. E, bom, depois descobriu-se que essa mulher brasileira era, inclusive, funcionária do Santander, enfim, mas ele estava particularmente tocado. Quando ele encontrou comigo, ele estava particularmente tocado pelo episódio, e eu até disse para ele: bom, presidente, o senhor viveu esse episódio agora sim, digamos, toda a sua rede de proteção não conseguiu impedir que o senhor vivesse esse episódio. Aí eu lembrei para ele que, ao contrário dele, por exemplo, eu tenho que ir no supermercado comprar o meu papel higiênico. Então, isso significa que eu estou exposto em todo lugar que eu vou, eu não tenho ninguém que vai fazer as compras para mim. Eu mesmo tenho que ir aos lugares. Eu não tenho uma rede de segurança me protegendo, né? Aí eu disse para ele, esse assédio, esse tipo de assédio, ele acontece permanentemente comigo. Quer dizer, acontecia muito mais antes do exílio, né? Agora, nessa minha volta, até o momento, eu não sofri nenhum tipo de assédio nesse sentido. Todas as abordagens foram positivas. Mas o que eu quero dizer é que, sim, essa rede ainda existe, ela está sendo montada. A gente vê todos os dias aí as fake news circulando nos grupos de WhatsApp, ainda financiados e promovidos por um dinheiro que a gente ainda não identificou, mas que busca beneficiar Bolsonaro e os políticos, sobretudo os parlamentares de extrema-direita, com assento na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, dito isso, né, eu me sinto mais seguro do que antes, porque, claro, dessa vez as polícias, digamos assim, sobretudo a Polícia Federal, não está cooptada como estava quando Bolsonaro era presidente da República. Então, me sinto mais seguro, mas ainda assim, eu estou no PPDH, que é o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos do Governo Federal, do Ministério dos Direitos Humanos, do ministro Silvio Almeida. Eu e Márcia integramos esse programa, ou seja, o que significa que a gente ainda não se sente tão seguro para estar livre, fora de qualquer programa de proteção. Então, estou dentro desse programa de proteção e estou buscando seguir, tocar a vida, porque também uma das razões do terrorismo, qualquer terrorismo, terrorismo digital, terrorismo real, né? A função do terrorismo é girar a espiral do medo. A função principal do terrorismo é essa, disseminar o medo. Ele comete um ato espetacular, espetaculoso, para disseminar o medo. E se eu parasse, ou se eu continuasse no exílio, se eu deixasse de vir para o Brasil, voltar para o Brasil após a vitória de Lula, se eu parasse de trabalhar, se eu deixasse de atuar como eu atuo, jornalisticamente, intelectualmente, aí eu estaria cedendo a esse medo, e a esse medo eu não vou ceder. O documentário fala justamente... Jean, primeiro, parabéns pelo documentário. É importante que todo tipo de ignomínia seja documentado para que as pessoas tenham conhecimento e até evitem repeti-las, né? Você mencionou a preocupação do Lula quando o encontrou na Europa com esse ecossistema digital envenenado. Havia a perspectiva de que você fosse trabalhar no Palácio do Planalto para cuidar disso, e isso não aconteceu. E eu vou fazer uma pergunta que eu acho que orna com o que nós estamos discutindo aqui, e peço de antemão que você não entenda como provocação, porque não é provocação. O que eu quero lhe perguntar é, na origem praticamente houve uma desnomeação, estava todo mundo esperando que você fosse trabalhar no Palácio, na origem desse episódio,
a um entreveiro que você teve com o governador do Rio Grande do Sul. Partiu de um motivo que justificava a crítica, o governador decidiu manter escolas militares, quando o MEC optou por não financiá-las mais. E você pegou pesado com o governador. O que eu lhe pergunto é se não avalia hoje, olhando pelo retrovisor, se não avalia que você incorreu no mesmo tipo de equívoco que aqueles que o atacavam nas redes sociais incorreram, porque você foi bastante duro com o governador Eduardo Leite, né? Você, partindo de uma crítica legítima, você sexualizou a crítica e você questionou a sexualidade do governador, disse que não esperava de um gay a manutenção das escolas militares, insinuou que o governador tem fetiches em relação ao autoritarismo, os uniformes e tal. Não acha que isso torna contraditória essa sua pregação em relação à necessidade de desintoxicar as redes? Não, eu discordo de você. Primeiro, eu não faço pregação, Josias, eu faço análises. Eu sou um analista. Eu sou um homem gay dedicado aos estudos de sexualidade e gênero há muito tempo. E sendo um homem gay, eu estudo o meu próprio comportamento, a formação da minha própria subjetividade. E a subjetividade gay, ela é construída sob a injúria, sob a ignomínia, a injúria, o insulto, a homofobia. E muitos de nós internalizamos a homofobia. Aliás, muitos de nós passamos a vida inteira no armário, mentindo para nós mesmos e mentindo para os outros. Há muitos gays que mentem a vida inteira, casam com mulheres, mantêm uma vida hétero, fazem uma gestão esquizofrênica da vida, enquanto vivem uma vida gay, os prazeres gays, escondidos em saunas, em clubes de pegação, se sentem culpados, se sentem sujos por isso. A homofobia é uma desgraça, a homofobia produz isso. A homofobia fez com que Eduardo Leite passasse 20 anos mentindo sobre ele mesmo, calado. Embora privilegiado, branco, poderoso, político do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite pouco fez pela comunidade LGBT ao longo desses anos, embora gozasse dos prazeres de ser gay. E quando ele decidiu sair do armário, ele decidiu sair do armário por causa de uma estratégia para lançá-lo como presidente da República, junto com a Rede Globo, no programa do Pedro Bial. Eduardo Leite não tem o direito fazendo isso, continuar com um programa de escolas cívico-militares que são um horror do ponto de vista pedagógico e um horror para a comunidade LGBT. Eu não peguei duro com Eduardo Leite. Pegar duro é o que Eduardo Leite faz com a população do Rio Grande do Sul. Isso é pegar duro. O que eu disse, e eu repito, eu não retiro, é que Eduardo Leite tem homofobia internalizada, e quem tem homofobia internalizada quase sempre tem uma relação fetichista com autoritarismo. Isso não é entrar na sexualidade de Eduardo Leite. É falar de um aspecto da sexualidade gay que se repete em todo mundo e em toda parte. Nós gays somos muito diferentes uns dos outros. Vivemos histórias distintas, mas, ao mesmo tempo, em diferentes culturas, a gente reproduz males, a gente reproduz comportamentos. E o fato de, por exemplo, se você lê hoje um livro de Proust, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que integra em busca do tempo perdido, e ele descreve os comportamentos gays na sociedade do século XIX, e você vê hoje, no século XXI, determinados comportamentos se reproduzindo, é porque a homofobia é a grande reprodutora desses comportamentos. Isso faz com que um parisiense do século XIX tenha aspectos de um alagoense do século XX, digamos assim, ou de um gaúcho do século XXI. Então, eu não peguei duro com o Eduardo Leite. Vocês da imprensa consideraram que eu peguei duro, porque vocês da imprensa têm uma simpatia por todo mundo que está no centro, que é metrópole, todo mundo que é branco, todo mundo que é rico, todo mundo que é de direita, todo mundo que é de centro-direita. Vocês não têm muita simpatia com a esquerda, então vocês usam duas réguas para medir os comportamentos da gente. Quando a direita nos ataca, e nos ataca duramente, vocês, em geral, passam pano. O MBL não só insultou a memória de Marielle Franco, como difundiu fake news contra Marielle Franco. E o MBL segue sendo tratado como um partido político respeitável por vocês, que dão ampla matéria para eles. Então, considerar que eu peguei duro foi uma interpretação de vocês, e que serviu muito aos propósitos daquele momento de Paulo Pimenta, que não me queria na Câmara, que não me queria na Secretaria de Educação. Isso ficou claro. Eu ia lhe perguntar também, Jean,
eu ia lhe perguntar também sobre o Paulo Pimenta, que eu vi que depois que aconteceu esse episódio, li manifestações suas atribuindo o fato de você não ter sido efetivado na função para a qual tinha sido convidado pelo próprio Lula, se atribuía ao Paulo Pimenta, né? Você acha, de fato, que o Paulo Pimenta teria autonomia para desnomear alguém que o presidente da República havia convidado com a simpatia da mulher dele, a Janja e tal? Acha mesmo que foi uma decisão do Paulo Pimenta? Acho que não foi uma decisão do Paulo Pimenta, no sentido de que o Paulo Pimenta decidiu desnomear. O Paulo Pimenta fez um movimento político. As intrigas palacianas, elas sempre acontecem em qualquer momento. O poder vive de intrigas palacianas. Paulo Pimenta não me queria na Secretaria de Comunicação e ele encontrou na crítica que eu fiz a Eduardo Leite o motivo, a justificativa, entre aspas, para fazer algum tipo de envenenamento dentro do palácio que parecesse que eu era uma pessoa, digamos, problemática para o governo de reconstrução e união que o presidente Lula está fazendo. Além disso, há outras coisas em jogo, Josias. Você, como jornalista, deveria ser mais pertinente, né? Ou ser mais atento nesse sentido. Recentemente, o presídio de Erechim foi privatizado no Rio Grande do Sul. É a primeira privatização de prisão no Brasil. Essa privatização da prisão, de um presídio, por um governador, né? Justamente o governador gay decide privatizar uma prisão, não aconteceria sem o apoio do PT no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente sabe que Pimenta é do Rio Grande do Sul e Pimenta tem relações, ou seja, o PT do Rio Grande do Sul está dentro desse ecossistema político lá, e Pimenta tem relações com Eduardo Leite. Portanto, a verdade é que eu tropecei num lugar onde eu não queria tropeçar, não esperava tropeçar e quero distância agora, entendeu? Então, agora, e depois quando eu deixei claríssimo, não me interessa mais. Se no momento o presidente Lula me convidou e eu aceitei por ele, porque eu gosto dele, eu sigo apostando no governo dele, não preciso estar no governo para defender esse governo, para acreditar que ele dê certo, sigo gostando da primeira-dama Janja, acho, inclusive, que ela é alvo sistemático de uma campanha também de difamação que não envolve só os bolsonaristas, é importante dizer, não envolve só o ecossistema digital de extrema-direita. Então, não preciso estar no governo para defender esse governo. Agora, eu não quero mais integrar o governo, sou eu que não quero, certo? Eu que não quero. Eu acho que eu sou melhor para o mundo sendo Jean Willis. Se para integrar o governo eu teria que deixar de fazer críticas, como é que eu fiz a Eduardo Leite, melhor não integrar o governo, porque eu vou seguir fazendo críticas como eu fiz a Eduardo Leite. Esse é meu papel. Em relação ao documentário, Jean, qual vai ser a abrangência, como ele vai ser divulgado, vai haver o lançamento, isso vai para cinema, vai para o streaming, como é que vocês pretendem divulgar isso e qual é o objetivo, a seu juízo, qual é o objetivo que o documentário pode atingir? Olha, o primeiro documentário é um documentário da Open Democracy, que é uma plataforma inglesa de jornalismo, né, de jornalismo investigativo, ganhou o Pulitzer, inclusive, ou seja, uma plataforma muito respeitada e que tem um braço na América Latina que chama Democracia Aberta. Então, o documentário é uma iniciativa dessa plataforma, dirigido por uma espanhola chamada Cristina Juliana Abril, que vive na Colômbia hoje, produzida por Francesca Badia. Essa plataforma ela decidiu tratar desse tema, que é um tema tão atual, que é o tema da difamação política digital, do assassinato de reputação mediante fake news, bulos, teorias conspiratórias, e como isso impacta negativamente as democracias, porque as principais vítimas desse tipo de violência política, agora muito mais evidente no século XXI por causa das mídias sociais digitais, essa violência impacta sobretudo nas minorias ou nos representantes de segmentos da população que não são os mais fortes. Então, digamos assim, é uma violência perpetrada pelo topo da pirâmide contra a base da pirâmide e seus representantes. E esse documentário, portanto, ele é um exemplo para o resto do mundo, no sentido de que isso não só acontece no Brasil. Vem acontecendo na Inglaterra, acontecendo na Espanha. Pablo Iglesias, por exemplo, que chegou a ser vice-presidente, digamos, né? Vou dizer assim, vice-presidente do Sanches, teve que deixar a vida pública por causa
de uma campanha sistemática de mentiras contra ele e contra a Irene Monteiro, sua mulher. Só para dar um exemplo de um país do chamado primeiro mundo, do país desenvolvido ou do norte global, onde esse tipo de violência está acontecendo. Então, a Open Democracy pegou 4 exemplos de 4 intelectuais que, na mesma época, tiveram que deixar o Brasil pelos mesmos motivos, pelas ameaças de morte, pela difamação, e decidiu fazer um documentário que trate da gente, mas que, ao mesmo tempo, sirva de exemplo para o resto do mundo. Ou seja, mostre como é que a gente pode suportar isso do ponto de vista de como indivíduos, né? Suportar a mentira, suportar o desterro, o assédio, as ameaças, e como a gente volta a atuar na esfera pública depois dessa experiência dolorosa. Ou seja, quais são os caminhos que a gente buscou para continuar vivos e ativos. Então, é mais ou menos esse documentário. Ele estreia em Salvador, a estreia nacional, porque ele estreou em Londres. Claro que a plataforma é londrina, do Reino Unido. Ele estreou em Londres, depois ele estreou em Barcelona e agora está estreando, tem a estreia nacional. Não sei se a pretensão de Open Democracy é levar para os cinemas ou já colocar na plataforma num segundo momento, porque ela tem a sua própria plataforma, ou negociar com algum desses streaming aí, que aí é uma negociação que não é minha, é da Open Democracy. Agora... E para quem quiser, já tá. Até a gente colocou aqui o trechinho, a gente não tem, claro, autorização para colocar o áudio, tudo, mas para quem quiser, o trailer tá disponível na própria plataforma da Open Democracy. E é bem interessante. Então, 7h da noite, temos aí esse debate em Salvador, para quem quiser, na sala Walter da Silveira, em Salvador, o lançamento de Resistências. Jean, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigada por você trazer aqui